Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Esse é o meu 10º vídeo e eu tô aqui para gravar, falar sobre as minhas leituras de outubro. A gente está em novembro e eu comecei a gravar esses vídeos há poucos dias, gravando das minhas leituras desse ano desde janeiro para cá. Então acho que esse último vídeo, como a leitura está mais recente, eu acredito que vai ser mais fácil porque os livros estão mais frescos na minha cabeça, né? Bom, no mês de outubro eu li 4 livros. O primeiro livro que eu li, na verdade eu comecei a ler ele há 2 meses atrás e terminei só em outubro, então por isso que eu incluí ele como leitura de outubro. Foi um livro que eu sofri para terminar. Não tanto pelo tamanho, mas porque eu não gostei do livro. É o Queda de Gigantes, do Ken Follett, da Sextante. Esse livro, ele é gigante não só no nome, ele tem 910 páginas e faz parte de uma trilogia. O Ken Follett, ele é um escritor galês, nascido no país de Gales. Atualmente ele está com 63 anos e ele é bastante popular. Assim, o livro dele é lançado num dia e uma semana depois ele já está no top 10 ali. É um autor de best-seller. Ele começou a fazer sucesso bem cedo. Com 26 anos ele publicou o seu primeiro livro, chama O Buraco da Agulha. Esse livro virou um filme famoso também. Tem também A Chave de Rebeca, que virou filme. O tema preferido dele é espionagem, que esses dois que eu falei são livros de espionagem, e guerra, no qual se enquadra esse aqui. Esse livro aqui, Queda de Gigantes, ele é o primeiro volume de uma trilogia chamada O Século e tem como objetivo retratar a Primeira Guerra, esse primeiro volume aqui. O segundo, que já foi lançado agora em setembro de 2012, chama O Inverno do Mundo, e ele fala sobre a Segunda Guerra. E o terceiro volume, que vai falar sobre a Guerra Fria, vai ser lançado em 2014, ainda acho que não tem um nome para ele, né? Bom, por que eu dei 1 estrela para um best-seller, um autor tão popular? Esse livro é o seguinte, esse livro me foi exaustivamente indicado por um colega de trabalho que é absolutamente fanático por romance histórico, principalmente por Ken Follett. Então por ele saber que eu gostava de ler, ele... Ah, não, você tem que ler Ken Follett. Nossa, você nunca leu Ken Follett, você tem que ler. Falou tanto que eu acabei comprando o livro e comecei a ler. No começo eu gostei, eu acho que a leitura estava indo bem. Então a história é o seguinte, o núcleo de personagens são 5 famílias, uma família galesa, uma alemã, uma russa, uma americana e uma inglesa. Qual que é o problema do livro? O livro começa bem, assim, falando sobre a vida dos mineradores no país de Gales, mineradores de carvão, a vida miserável que eles levam. Então parece bastante realista a maneira como ele narra. O problema realmente é o seguinte, os personagens eu achei que são extremamente superficiais. É como se fossem personagens tirados de livros tipo Júlia, Sabrina. Não que eu tenha nada contra esses livros, eu já até li na minha adolescência, mas eu acho que não condiz com personagens que querem... personagens que estão ali envolvidos, que precederam, que muitas vezes influenciaram os acontecimentos que precederam a guerra, não condiz com as atitudes que ele coloca para esses personagens nesse livro. É como se fossem personagens de Sidney Sheldon, eles agem como colegiais, apaixonados, como adolescentes, então realmente isso ficou muito inverossímil para mim. Outra coisa que me incomodou nesse livro é que ele é extremamente parcial, né? De modo que nada que se passa na Rússia, nada relacionado à Rússia presta. As mulheres as russas são todas devassas, os homens são todos alcoólatras, ladrões, vagabundos, então realmente ninguém presta naquele país e o sonho deles, de todos, é ir para os Estados Unidos, que lá é uma maravilha, né? É um país de liberdade, de sonhos, onde tudo se realiza, todo mundo é honesto. Até interessante porque um personagem que vai para a Rússia,
ele acaba se envolvendo lá com uma máfia, com o pessoal da máfia, na verdade são russos também, quer dizer que até os bandidos lá nos Estados Unidos, eles são imigrantes, eles não são... então isso realmente, essa parcialidade do autor, ela me incomodou demais. Então eu não pretendo terminar de ler o segundo e o terceiro volume dessa trilogia. Ele malha até os alemães de uma maneira mais sutil, de forma que ele coloca um personagem alemão defendendo os Estados Unidos contra os alemães. Ele coloca lá um determinado trecho que os americanos entraram na guerra apenas porque eles, alemães, estavam bombardeando submarinos americanos. Então, isso ele coloca na voz de um personagem alemão, né? Só para ilustrar, assim, dar um exemplo que realmente é isso, selecionei umas frases aqui. Eu gostaria de entender meu próprio passado. Por que meu pai teve que sair da Rússia? Por que é tão melhor aqui nos Estados Unidos? Qual era o problema com aqueles russos? Tudo o que faziam era descuidado, caótico e mal acabado. Os rapazes deixavam abertas as portas de seus quartos de hotel para que enfermeiras da Cruz Vermelha pudessem entrar sempre que precisassem de companhia. Olha só, colocou as enfermeiras da guerra no papel de prostitutas. E ele é top 10, é um dos mais vendidos, e o Monteiro Lobato, enquanto isso, está sendo malhado aí como preconceituoso por bobagens aí, né? Então, 1 estrela. E assim, o livro mais importante dele, infelizmente eu tenho aqui, é Os Pilares da Terra, considerado a obra-prima dele. Não sei se dá para falar em obra-prima. Esse livro é de 1989 e é uma edição muito bonita. Ele fala sobre um romance histórico que fala que se passa na Idade Média Europeia. Eu não sei se eu vou ler esse livro. Eu acho que quando eu compro um livro eu tenho a ideia de que eu tenho que ler, mas eu não sei, eu estou extremamente traumatizada com ele. Se alguém tiver lido esse livro e puder me dar uma opinião se vale a pena eu me aventurar aqui, não é pelo tamanho, mas realmente me incomodou essa imparcialidade dele, tá? É isso. Bom, mas o livro tema guerra é um pouco meio pesado, né? Então a minha segunda leitura foi um livro que foi muito indicado por uma grande amiga do Scooby, e ela adora esse livro, tá? É o livro da série Mitford. Esse é da Landscape, eu nunca tinha ouvido falar nessa editora. Essa aqui é a Jan Caron, que é autora, é uma escritora nascida na Carolina do Norte. Atualmente ela tem 75 anos. E ele foi best-seller do New York Times, esse livro. Então, série Mitford, O Início. Isso aqui, na verdade, é uma série composta de 9 livros, sendo que tem 6 publicados aqui no Brasil. Esse aqui, obviamente, é o primeiro. Bom, você olha a capa aqui, você já imagina uma cidade bucólica, encravada no meio das colinas verdejantes, a cidadezinha toda bonitinha, florida, casinhas aconchegantes, uma cidade que só tem o lugar, que é a cafeteria, tem uma biblioteca pública, tem uma farmácia, tem um açougue. Então, uma cidade onde todo mundo se conhece. Esse livro, ele gira em torno de uma comunidade anglicana. Apesar dele ter essa questão da religião, que ela gira em torno do personagem principal, é um padre, né, é um reverendo Timothy, e toda a comunidade ali gira em torno desse pastor. Mas esse livro não tem caráter proselitista, ele não tem caráter religioso nenhum, é simplesmente que ele se passa nessa comunidade religiosa, né? E o reverendo Timothy é um personagem extremamente carismático. E o livro, ele é de uma leveza, é um livro delicioso de ler. Eu acho que assim, eu sou de uma cidade do interior, tenho um pezinho lá na roça, e a vida lá era um pouco assim, né? As pessoas se conhecem, todo mundo se ajuda, frequenta a casa um do outro. Hoje em dia, até nas cidades pequenas, isso acabou um pouco. Isso, se acontecer isso, o cidadão é considerado como enxerido, né? E não mais como solidário. Então é um livro muito terno, tá? Eu acho que considero assim um livro para almas sensíveis, é um refrigério para a alma.
Para quem vive numa cidade turbulenta como eu, que moro em São Paulo, eu sempre... você vive numa cidade barulhenta, trânsito caótico, e sempre eu procurei ali, sem saber o nome, né, um cantinho aprazível, que hoje eu chamo de o meu cantinho. Qual será o meu cantinho em Mitford, aqui em São Paulo, né? Eu ainda não encontrei. Então, mas eu acho que tem, tá? São Paulo é assim, mas tem lugares bucólicos também, pode acreditar. Mitford é uma cidadezinha, um tipo de lugar que você imagina ali. Eu conseguia entrar no espírito da cidade. Então, se você consegue entrar no espírito da cidade, no espírito dos personagens, você acaba se sentindo em casa mesmo. E é um lugarzinho desse onde eu queria, sei lá, me aposentar um dia e montar minha biblioteca, né? Então, Mitford. Deixa eu ver o que eu selecionei de frase aqui. Só um trechinho aqui. Um dia, quando cheguei da escola, não consegui acreditar no que acontecera. Tina May não precisaria brincar com minhas bonecas de novo. Ela agora tinha uma para si, de sua própria cor. Dormia com ela na cama, vestida com uma camisolinha branca. Minha mãe estava parada ao lado da cama e olhava para o bebê. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Então, assim, tem palavras que eu associo a esse livro. Gentileza, solidariedade, fraternidade, lealdade. Então, é um livro que eu dei nota 5, que um dia, quando eu estiver com os nervos à flor da pele, acho que eu vou abrir um trechinho aqui e ler, que vai me acalmar. A minha terceira leitura foi esse aqui, O Homem Lento, do Coetzee. Tá aqui a foto dele, é da Companhia das Letras, esse livro. O Coetzee, ele é um escritor sul-africano. Ele nasceu na cidade do Cabo, atualmente ele está com 72 anos, e ele vive atualmente na Austrália. Então é um autor extremamente premiado. Em 2013 ele foi agraciado com o Nobel, mas antes disso os livros dele foram premiados, né? Ele foi o único escritor, o primeiro escritor a receber o prêmio Booker Prize 2 vezes. Um pelo Vida e Tempo de Michael K., de um livro de 83, que também é publicado aqui no Brasil, foi publicado aqui no Brasil, e o outro é o Desonra, de 99. Eu li Desonra ano passado, e é um livro que acho que é considerado o principal dele. O Desonra é um livro que todo mundo que leu, conversei com várias pessoas que leram, que tem a mesma sensação, que é um livro de uma narrativa extremamente ágil. Você lê assim 50 páginas, você acha que você leu 200, porque ele não cansa, muita coisa acontece, é um livro dinâmico que flui muito bem. E esse aqui, não sei porque Cargas d'Água chama O Homem Lento, porque ele também flui rápido como da mesma maneira que o Desonra. Gostei mais do Desonra, mas esse aqui também é uma boa leitura, tá? Então, O Homem Lento, só no finalzinho, nas últimas páginas, que fala porque se chama Homem Lento, tá? Então é um livro de 2005 e ele conta a história do Paul Raymond, que é um senhor de 60 anos de idade, que ele é um fotógrafo aposentado, uma pessoa muito independente, muito ativa, que está andando de bicicleta lá na Austrália, onde ele mora, e de repente ele é atropelado por uma bicicleta e uma perna dele é amputada. A partir daí vai narrar sobre a experiência dele, a fase de recuperação pela qual ele passa, quer dizer, ele vê a vida dele virar de ponta cabeça. Ele antes era independente, agora vai depender de uma série de pessoas. Então é muito interessante a fase ali de recuperação dele, né? E é um livro que também ele tem uma narrativa ágil e é um livro muito reflexivo. Ele vai te fazer pensar sobre a questão do envelhecer, da solidão, a opção que as pessoas fazem de ter ou não filhos, sobre o amor, sobre relações familiares, sobre altruísmo. E tem 2 personagens que eu destaco aqui na narrativa. Um é a enfermeira dele, a enfermeira Marihanna, que é uma imigrante croata, e fala sobre a relação que ele vai desenvolver, o sentimento que ele vai desenvolver por ela, né? Ele acaba usando ela meio como muleta, então tem a questão dela ter uma família, tem um marido, 3 filhos, então é muito interessante essa relação entre eles. Mas o personagem que eu destaco é Elizabeth Costello. Essa personagem, Elizabeth Costello, já apareceu em 2 outros livros dele.
e ela é uma espécie de alter ego do autor, onisciente, onipresente, ela sabe tudo o que aconteceu, tudo que vai acontecer, ela tá na cabeça do personagem, então é uma espécie de alter ego dele mesmo, tá? Inclusive ela é uma romancista famosa. Então eu gostei muito desse livro, eu dou nota 4 para ele, tá? Então um livro excelente, vale a pena. Bom, deixa eu ver se eu selecionei alguma frase aqui. Como que a gente chama quando alguém conhece o pior de nós, o pior e mais danoso, e não diz nada, ao contrário, suprime tudo e continua a sorrir para nós e a fazer piadinhas? Chamamos de afeto. Bom, e tem que se destacar também que praticamente 90% da narrativa que se passa dentro de um apartamento, e o livro em nenhum momento é cansativo, tá? Então aí você vê a maestria do escritor. A minha última leitura do mês foi esse pequeno grande livro aqui do H.P. Lovecraft, que se chama A Sombra de Innsmouth. O Lovecraft, ele é um escritor americano, ele nasceu em 1890, morreu jovem com 47 anos em 1937, e ele foi um escritor exclusivamente de horror, considerado horror clássico. Ele escreve livros de terror assim com características góticas, muita coisa de ficção científica, né? Mas ele foi um escritor sem meio termo, ele só escreveu nesse estilo. Esse livrinho aqui é da editora Edra, é um livro de 1931, e ele foi o primeiro livro, aliás o único livro, a única obra dele publicada em vida sob a forma de livro. Tudo que ele escrevia, a maioria do que ele escreveu eram contos, ele só tem um romance, mas tudo que ele escreveu eram para revistas, né? E esse livro eu achei muito bacana, porque essa edição, porque ela contém aqui uma introdução que fala um pouco da biografia dele. Eu já comentei que eu acho importante você saber um pouco sobre o escritor, porque isso se reflete na obra dele. Esse livro é um exemplo clássico que isso acontece. Bom, então o que fala aqui? Lovecraft, aos 2 anos o pai dele ficou louco, depois ele teve que ser internado numa instituição psiquiátrica e lá permaneceu por 5 anos e acabou morrendo lá. Depois de uns anos, a mãe também acabou perdendo um pouco a sanidade mental, ela enlouqueceu também, não tanto quanto o pai, mas ele acabou tendo que ser criado por outras pessoas da família, se não me engano, uma avó, né? E ele sempre, a vida inteira dele, ele publicou em revistas, ele sempre teve muito problema com os editores. Os editores às vezes não queriam publicar os seus artigos, os seus contos, porque falavam que ele era muito extenso, muito prolixo. E ele acabou que, de uma hora para outra, ele falou: não, eu não vou mais escrever para revista, porque elas estão me tolhendo, eu estou tendo que escrever aquilo do jeito que eles querem. Então esse livro é um dos que ele escreveu assim livremente, sem interferência da sua criação, né? E é uma novela, ele não é um conto, é um livro um pouco extenso. A novela em si, A Sombra de Innsmouth, tem dificuldade para falar esse nome. Ele fala de um personagem que ele ouve falar nessa pequena cidade, uma cidade, um vilarejo, uma cidade que foi portuária, que ela foi muito próspera, mas atualmente ela está decadente. E é uma cidade que não tem no mapa e que ninguém, quando ele fala que vai pra lá, regala 2 olhos do tamanho de um pires e não aconselha ele a não ir pra lá de jeito nenhum. Com relatos de que pessoas que vão e não voltam, né? Mas claro, ele acaba indo, e é uma cidade realmente decrépita, os personagens parecem verdadeiros zumbis, praticamente não falam com ele. Não se sabe do que aquela cidade vive, porque nada funciona lá, é quase tudo em ruína, e acontece uma determinada coisa que obriga ele a pernoitar por lá, né? Então aí você vai sentindo naquele ambiente totalmente sinistro, sombrio, com aquelas pessoas que você não sabe o que são, e você percebe ali que vai acontecer alguma coisa com ele, que boa coisa não está aguardando por ele. Então ele consegue criar um clima de suspense muito bom. Eu adorei esse livro. O Lovecraft, ele considera o Edgar Allan Poe como mestre, né? E tem um escritor
que também é um mestre atual que sempre cita o Lovecraft como um mestre, que é o Stephen King. Inclusive esse livro aqui, o começo, a capa fala, tem uma frase do Stephen King recomendando os livros dele. E a outra coisa que fala, que eu achei importante, que vai se refletir na obra, é que ele era extremamente xenófobo. Ele odiava qualquer xenófobo. Ele odiava qualquer tipo de estrangeiro, para ele só a raça anglo-saxônica que prestava. Para você ter uma ideia, além de adorar Poe, uma das obras de cabeceira dele é o Mein Kampf, que é um livro escrito por Hitler, e é uma espécie onde ele expõe ali as ideias antissemitas dele, racistas, que foi uma espécie de bíblia ali do nazismo, né? Então, esse é o Lovecraft. Bom, agora, o apêndice desse livro também vale a pena, porque ele, numa carta ele está escrevendo para um amigo, em que ele conta como é o processo narrativo dele, como que ele escreve, como que vem a ideia, como que ele desenvolve, como que ele dá o desfecho. E dá para sentir que ele foi extremamente honesto nessa descrição. Eu acho que só esse apêndice, aqui a carinha dele, só esse apêndice vale mais do que um curso que você possa fazer sobre teoria da redação. Eu acho que para quem gosta de escrever, para quem tem pretensão de escrever alguma coisa, não é o meu caso, eu acho que tem que ter esse livro, nem que seja para ler só esse apêndice e recorrer a ele várias vezes. É muito interessante, muito elucidativo. Lovecraft, eu dei 5 estrelas para essa edição da Edra, gostei muito. Então ela vale não só pela novela, como pela introdução e pelo apêndice. E assim, eu falei das características dele de xenófobo e de a família ter sido, os pais terem ficado loucos. Isso se reflete nessa história, as duas coisas, você vê o horror que ele tem à miscigenação racial e o medo assim de ter dado ali uma loucura, né? Então, tem uma tendência genética à loucura. Então, leiam esse livro, A Sombra de Innsmouth. Eu dei nota 5 para esse livro, tá bom? Eu vou me despedir porque acho que esse vídeo já ficou longo. E agora minhas leituras estão atuais, eu volto daqui a um tempo para falar dos livros que eu tô realizando agora em novembro. Encerrando, eu já gravo o próximo vídeo, tá bom? É isso aí, até a próxima, obrigado por assistir.